no livro de Amós, capítulo 8, no versículo de número 11, no versículo de número 12, a qual vai dizer assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E irão errantes de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Olha de novo. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E irão errantes de um mar até o outro mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. E a Deus, o Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nós levantamos a nossa voz de oração para apresentar aos Senhores que ouve a tua palavra nesta noite, Senhor, e aqueles, ó Pai amado, que talvez, Senhor, estarão distraídos, que o Senhor possa, meu Deus, despertar com misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Palavra que nós acabamos de ler nesta noite, aleluia, ela fala conosco que vai vir um dia, aleluia, em que o Senhor enviará fome sobre a terra, mas não é fome, aleluia, do pão, não é fome, não é sede de água, mas sim que ouvir a palavra do Senhor. Hoje nós estamos em dias, aleluia, que a palavra do Senhor, ela está sendo pregada, ela está sendo anunciada os caminhos do Senhor, o retorno do Senhor Jesus Cristo, aleluia, mas nós podemos ver que muitos, aleluia, não estão sedentos para se saciar dessa palavra. E essa palavra ela nos traz, aleluia, glórias a Deus, algo para nós pensarmos, algo para nós, aleluia, meditarmos, aleluia, neste dia, porque haverá um dia, aleluia, em que o povo buscarão a palavra, mas não vão conseguir encontrar, porque a palavra, aleluia, vai ser tirada dessa terra. Glória a Deus, aleluia, Jesus, ele vai trazer alusão nos tempos de Noé. Jesus, ele vai dizer que no tempo de Noé, aleluia, Noé passou 120 anos construindo a arca do Senhor, anunciando que Deus enviaria, aleluia, a sua justiça sobre a terra, porque o povo, aleluia, não queria mais, aleluia, ouvir a palavra de Deus, o povo não queria ouvir aquilo que Deus queria para o povo naquela época, aleluia, mas eu quero que você entenda que Deus, aleluia, mandou Noé construir aquela arca, porque Deus, aleluia, ele tinha salvação para toda a humanidade, mas nem todos, aleluia, queriam essa salvação, porque Noé estava pregando, aleluia, dizendo que Deus enviaria a sua justiça. Noé estava dizendo, aleluia, que Deus acabaria, aleluia, com a raça humana através do dilúvio, mas o povo não ouviu a voz de Noé, o povo não ouviu a palavra de Deus, aleluia, e a Bíblia vai dizer que Noé foi pregoeiro da justiça, pregou por 120 anos, aleluia, a justiça de Deus, mas o povo não deu crédito, aleluia. Eu quero dizer a você nesta noite que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, aleluia, ele fez aquilo que ele tinha falado. Deus, aleluia, mandou que os animais entrassem na arca de vez em vez. Isso nos chama atenção, porque, aleluia, os animais passaram por dentro da cidade, e isso passou como um sinal no meio do povo, aleluia, que estava sendo avisado da justiça de Deus, mas o povo ainda não deu crédito, aleluia. Eu quero te dizer que não é normal, aleluia, os animais passar por dentro da cidade de vez em vez, aleluia, mas era a palavra de Deus se cumprida através do servo de Deus, a qual ele dizia, aleluia, que Deus salvaria 2 animais de cada espécie, aleluia. Glórias a Deus, mas também havia lugar para o homem, se o homem se arrependesse, se convertesse dos seus maus caminhos e aceitasse a palavra de Deus, aleluia. Mas o homem vem daqueles animais passando por dentro da cidade, o homem não deu crédito à palavra que foi pregada. Assim, nos dias de hoje também, aleluia, a palavra está sendo pregada, está sendo avisada, aleluia, que haverá um arrebatamento, que Deus levará para si um povo, aleluia,
lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, um povo, Deus, que deixou o pecado, um povo que deixou as coisas dessa terra para poder, aleluia, obedecer a palavra do Senhor, um povo que deixou, aleluia, os culpados dessa terra para poder, aleluia, entrar no reino dos céus, uma promessa de Deus para toda a humanidade, aleluia. Eu quero te dizer, você como erro nesta noite, aleluia, Deus tem um plano de salvação para a sua vida, Deus tem um plano de salvação para a sua vida, jovem, Deus tem um plano de salvação para a sua vida, jovem, Deus tem um plano de salvação para a sua vida, aleluia. Nem tudo está perdido na sua vida. Eu quero te dizer, aleluia, que Deus ele não faz acepção de pessoas, mas Deus ele chama o homem ao arrependimento, Deus ele chama o homem, aleluia, para que o homem se converta dos seus maus caminhos. Eu imploro, aleluia, eu estava, aleluia, nos mares da vida, nas bocas do fogo, aleluia, chorando, fumando, vendendo, aleluia, com revólver na cintura, achando, aleluia, que era o bem nessa terra, até o dia, aleluia, que Jesus Cristo me encontrou, aleluia, e disse para mim que eu teria que me arrepender, que se eu não me arrependesse dos meus caminhos, em poucos dias eu desceria a sepultura, aleluia. Eu quero te dizer, você como eu, você não sabe, aleluia, o dia em que o Senhor irá te chamar, mas é momento de arrependimento, aleluia. Porque a palavra que nós estamos falando aqui nesta noite está dizendo: em dias, diz o Senhor, em que darei fome sobre a terra, mas não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Hoje você tem a palavra de graça, aleluia. Eu poderia estar dentro da minha casa, aleluia, no conforto do meu lar. Eu poderia estar ali no quentinho, aleluia, glória a Deus, mas eu ouvi a voz do Senhor nesta noite. Eu ouvi anunciar para você, aleluia, que Jesus está voltando, Jesus está prestes, aleluia, aleluia, glória a Deus, mas a porta da graça ainda está aberta, ainda há condição para a sua vida, ainda há condição para a sua vida, aleluia, como eu nesta noite, aleluia, ainda vai dizer a palavra do Senhor, irão errante de um mar até outro mar, do norte até o oriente, aleluia, por toda parte, buscando a palavra de Deus e não encontrarão, aleluia, glória a Deus. Você pode encontrar a palavra de Deus agora. Isaías vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar o seu nome enquanto está perto, aleluia. Glória a Deus, você tem a oportunidade de hoje se render aos pés do Senhor Jesus, aleluia. Você tem a oportunidade hoje de dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, eu quero largar tudo neste mundo, aleluia, e servir ao Senhor como meu único e suficiente Salvador, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus vai dizer: não endureçais os vossos corações quando ouvir a palavra do Senhor. Naquele dia, povo, aleluia, não se passará por inocente, porque a palavra de Deus está sendo anunciada, a palavra de Deus ela está sendo ministrada, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista vai dizer, aleluia, que os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que esquecem de Deus, aleluia. O ímpio é aquele, aleluia, que ouve a palavra de Deus, mas não se curva diante do Senhor. O ímpio é aquele que faz as suas impiedades e que não aceita, aleluia, a justiça de Deus. Glória a Deus, a gente que se esquece do Senhor são aqueles, aleluia, que têm a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor e não ouve a palavra do Senhor, entra por ouvir, aleluia, e sai pelo outro, mas naquele dia, aleluia, quando o Senhor, aleluia, ele vinha arrebatar o seu povo, quando naquele dia, glória a Deus, muitos, aleluia, gritarão, muitos pedirão socorro como o povo do dilúvio, aleluia, porque o povo, aleluia, rejeitou a palavra do Senhor, rejeitou, aleluia, o que Deus tinha falado através de Noé, mas quando, aleluia, começou a chover, o povo entendeu, aleluia, que a palavra de Deus estava se cumprindo, mas eu quero te dizer que Deus ele é tão bom, Deus ele é tão maravilhoso, aleluia, que os animais entraram na arca, glória a Deus, e Deus deu ainda mais 7 dias para que o povo se arrependesse, Deus deu mais 7 dias para que o povo entendesse a palavra de Deus, aleluia, mas aqueles que ouviram a palavra zombaram, aleluia, do que Noé estava pregando, o povo que ouviu a palavra, aleluia,
aleluia, não deu crédito àquilo que Deus estava falando, glória a Deus, até que começou a chover. E quando começou a chover, aleluia, o povo correu em desespero para poder entrar na arca. Deus, ele tinha feito uma arca, aleluia, que comportava toda a humanidade. Deus, ele fez uma arca, aleluia, que comportava todos aqueles que estavam ali naquela época. Mas o povo rejeitou a palavra do Senhor. O povo rejeitou a palavra de Deus, aleluia. E a palavra vai dizer que Deus, ele fechou a porta por fora. Deus, ele fechou a porta por fora, aleluia. E quando o povo viu que começou a chover, o povo entrou em desespero. O povo correu, aleluia, para poder ver se conseguia entrar dentro da arca. Mas eu quero te dizer uma coisa, aleluia. A palavra de Deus, ela está sendo ministrada. A palavra de Deus, ela está sendo pregada, aleluia. Mas haverá um dia, e o Senhor Jesus disse, aleluia, que aquele dia e hora, ninguém sabe. Ninguém sabe o dia que o Senhor irá voltar para levar o seu povo. Ninguém sabe, aleluia, qual será o dia em que o Senhor irá arrebatar a sua igreja. É por isso, aleluia, que nós estamos aqui por amor à sua vida. É por isso que nós estamos aqui por amor à sua alma, aleluia. Porque diz a palavra do inferno, aleluia, o fogo não se apaga, o bicho não morre, aleluia. Diz a palavra que é para toda a eternidade, aleluia. Você hoje talvez está desprezando a palavra do Senhor, mas naquele dia você vai correr errante de um lado para o outro, aleluia, buscando a palavra de Deus e não vai encontrar a palavra do Senhor. Você não vai encontrar, aleluia, porque você rejeitou as oportunidades, você rejeitou a palavra do Senhor, aleluia. O povo ansiará por ouvir as palavras de Deus, aleluia, as palavras que tanto, aleluia, ignoraram. Quantos estão ignorando a palavra de Deus? Quantos estão ignorando a oportunidade que Deus está concedendo? Quantos estão ignorando, aleluia, as mensagens que estão sendo pregadas? Mas haverá um dia, aleluia, haverá um acerto de contas com a terra, haverá um acerto de contas, aleluia, com a humanidade, aleluia, glórias a Deus. E o que será da nossa vida, o que será da sua vida, aleluia, se não haver arrependimento enquanto é tempo, o que haverá da sua vida, aleluia, se não se curvar debaixo do senhorio de Cristo, aleluia, enquanto você tem essa oportunidade, louvado seja o nome do Senhor. O dia é hoje, aleluia, a oportunidade agora, corra enquanto há tempo, aleluia, enquanto a porta da graça está aberta, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, mas não fome de pão e nem sede de água, mas sim de ouvir a palavra do Senhor. E o povo vai andar errante de um lado para o outro, buscando a palavra do Senhor, mas não vai conseguir encontrar. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de dois gumes, aleluia. Essa palavra, aleluia, que está nas minhas mãos, hoje ela tem um valor, aleluia, poderoso, aleluia. Mas quando o Senhor Jesus arrebatar a sua igreja, glória a Deus, essa palavra não vai ter mais valor, porque o Espírito Santo, aleluia, vai ser tirado da terra, o que, aleluia, nos incita para ouvir a palavra do Senhor, é o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É tempo de arrependimento, aleluia, porque o Senhor está voltando, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Até aqui, aleluia, o Senhor tem me trazido nessa noite. Eu quero fazer, aleluia, uma oração pela sua vida. Você que ouviu a palavra do Senhor nesta noite, aleluia, e está afastado do caminho do Senhor, é momento de retorno, aleluia. É momento de correr para os braços do Senhor. Você que ainda não fez, aleluia, uma aliança, um compromisso com o Senhor, é momento, aleluia, de deixar os prazeres dessa terra e correr para os braços do Senhor, aleluia. Enquanto o Senhor tem dado a oportunidade, aleluia.
aleluia, e você vai ser curado para a glória de Deus, aleluia. Glorioso Deus, Altíssimo e Poderoso Pai. Senhor, primeiramente, Pai, eu quero te louvar, Senhor, e te agradecer pela oportunidade, Pai, gloriosa que o Senhor nos concede, de estarmos, Senhor, falando, Pai, do teu amor. Pai querido, eu creio, Senhor, que coisas grandes, Pai, poderosas, o Senhor tem feito, Senhor, nesta noite, porque através, Pai querido, Deus poderoso, a ordem do Senhor é que nós estamos, Pai, aqui nesta noite, Senhor, Pai, tocando, Jesus, os corações e vai despertando, Pai, a todos nesta noite, Senhor da glória. Eu quero, meu Deus, o teu milagre, Senhor, sobre cada vida, em nome de Jesus, Pai amado, meu Deus, o Senhor também me despertou, Pai, para orar, Senhor, Pai, pela cura, Senhor, de toda sorte de enfermidade. Pai querido, diz a tua palavra, que se nós temos fé, se nós cremos, aleluia, as bênçãos nos acompanharão. Pai querido, esse Senhor, que eu me afetei, Pai, eu me afetei conosco, Senhor, nessa hora. Pai querido, meu Senhor, toca, meu Deus, nessa enfermidade. Repreende, Senhor, pelo este mal, Senhor. Glorifica pelo nome, Pai, nesta noite de hoje. Em nome de Jesus, Pai, nós dizemos, Senhor, como igreja, como autoridade que o Senhor tem nos dado, todo mal, Pai, por terra, e o nome do Senhor é glorificado, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, que Deus, aleluia, possa te conceder uma noite abençoada na presença do Senhor. Eu quero agradecer a todos, aleluia, que ouviram a palavra do Senhor nesta noite de bom grado, aleluia, e que o Senhor ele possa continuar falando, aleluia, no teu coração através dessa mensagem, pois virá um dia em que virá fome mesmo sobre a terra, o fome, aleluia, de ouvir a palavra do Senhor. Porque hoje tem pessoas ainda que têm amor pelo Evangelho, têm amor pelas almas, aleluia, e sai do conforto da sua casa para dizer que Jesus te ama e que ainda há jeito, que ainda há jeito para a tua vida, ainda há oportunidade, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus.